As pesquisas ufológicas levadas a efeito pelo ufólogo general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa em uma fazenda próxima à cidade de Alexânia, Goiás, no final da década de 60 e início dos anos 70, contém insofismáveis evidências do avanço tecnológico e do alto grau de espiritualidade de que eram possuidores os seres que ali se manifestavam. Desde os primeiros contatos, à época em que não se cogitava em investigação ufológica naquela região, até o auge dos fenômenos observados sob o rigor de uma pesquisa sistemática conduzida de forma séria pelo general Moacir Uchoa, pessoa reconhecidamente idônea e de indiscutível formação científica, preponderou a percepção de que se tratava de representantes de uma civilização bastante avançada e muito superior à nossa. Como participante daquele grupo, desde seus primórdios, este é o cenário que escolhi para esta conferência que apresentei no 5º Fórum Mundial de Ufologia. Devo alertar que toda esta palestra está fundamentada em 5 dos livros de Alfredo Moacir Uchoa, além da parapsicologia, a parapsicologia e os discos voadores, mergulho no hiperespaço, o transcendental, curas e fenômenos, e uma busca da verdade, a sua autobiografia. Meu pai sempre gostou de colocar em seus livros algumas citações de personalidades destacadas do cenário científico internacional e que citações essas que dissessem respeito ao tema do livro que ele estava escrevendo. No caso, uma citação que contida no livro Além da Parapsicologia e que trata do tema abordado por a nossa palestra, eu escolhi então essa citação de Camille Flammarion. Existe no cosmos um elemento dinâmico, invisível, imponderável, espalhado através do universo, independente da matéria visível e ponderável e que age sobre ela. E nesse elemento dinâmico há uma inteligência superior à nossa. Lembrando que Camille Flammarion foi o fundador da Sociedade de Astronomia da França e nascido em 1842 e falecido em 1925. Passando agora à pesquisa em Alexânia. Os antecedentes dessa pesquisa, que remontam aos anos de 1967 e 1968, naquela época, em Brasília, já existia o Grupo de Parapsicologia de Brasília. O meu pai, o general Alfredo Uchoa, ainda não tinha vindo para Brasília, portanto ele não conhecia as atividades desse grupo de parapsicologia. Eu pertencia a esse grupo de parapsicologia de Brasília. Também em Brasília tinha a sucursal da Globo, o jornal, televisão, Rádio Globo, que era dirigida pelo jornalista Antônio Praxedes, que era meu particular amigo desde os tempos em que ele havia realizado o curso do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR, na cidade de Niterói, onde eu havia sido seu instrutor. Então, a sucursal da Globo, através do Antônio Praxedes, seu chefe, tomou conhecimento de uma série de fenômenos de características ufológicas que estavam ocorrendo na cidade, ou nas imediações da cidade, a 22 quilômetros da cidade de Alexânia, em Goiás, numa fazenda. Então ele procurou o dono da fazenda e a muito custo ele convenceu o dono em que autorizasse a sucursal da Globo em Brasília formar uma equipe e fazer uma reportagem lá. Então ele conseguiu essa autorização e começou a montagem dessa equipe. Pois bem, quando ele estava em plena montagem dessa equipe, mandando vir especialistas em videotape noturno do Rio Grande do Sul, especialistas em medição de campo eletromagnético do Rio de Janeiro, formando a sua equipe, montando como é que eles iam trabalhar. Um belo dia ele estava fazendo barba na sua casa, na sua residência, no seu apartamento, e
ao mesmo tempo pensando numa das coisas que o dono da fazenda havia contado para ele, que os empregados da fazenda viam muito, que era um objeto se deslocando bem devagarinho na horizontal, e ele imaginando, como ele tinha sido da equipe de tiro do NPOR em Niterói, ele imaginando ele acompanhando aquele movimento, aquele UFO, e ele fazendo a barba, mas imaginando que alvo interessante, e quando ele disparou mentalmente o seu fuzil, as mãos dele caíram sobre a pia, isso ele nos declarou, e ele suando incrivelmente, suando frio, muito frio, e com um pensamento intenso em sua cabeça sobre as máscaras de chumbo de Niterói. Esse caso da máscara de chumbo de Niterói aconteceu em 1966, quando 2 radiotécnicos desapareceram inicialmente de uma pesquisa que foram fazer no alto de um morro, e mais tarde foram encontrados mortos com 2 máscaras de chumbo, cada uma com uma delas no seu rosto, e que não tem explicação, as investigações não chegaram a nada até hoje. De repente, o Antônio Prachedes caiu em si de que ele estava correndo perigo, ele e os seus homens, da sua equipe da Globo, porque ele tinha autorizado aos seus homens a trazerem armas portáteis, revólveres. Por quê? Porque à noite naquela fazenda existem muitas onças, muitos lobos, e que o próprio dono da fazenda recomendou, por medida de defesa pessoal, levassem esse armamento. De repente ele imaginou, e se acontece alguma coisa, se realmente desce algum objeto desse, como será que os meus homens vão se comportar? Então vão atirar nesse objeto? E aí ele se deu conta de que ele precisava de alguém que pudesse orientar a sua equipe. E foi aí que ele se lembrou à época, o seu tenente Uchoa, que já Tenente Uchoa no tempo do NPOR, mas já capitão Uchoa nessa época de 67 em Brasília, ele se lembrou do capitão Uchoa e me procurou. Me procurou e pediu se eu podia integrar a equipe. Então eu aceitei integrar a equipe, a muito custo convenci o meu comandante da unidade onde eu servi em Brasília, que me liberasse. O general comandante não queria liberar, mas eles acabaram me liberando na sexta-feira, para que eu fosse sexta-feira e retornasse no domingo, compondo a equipe com essa missão, a missão de orientar. Obviamente eu iria orientar e eu também iria participar, porque eu fiquei interessadíssimo nisso, e o fato é que o Exército ficou tão interessado também que eu fui a serviço, tanto é que eu fui fardado, eu fui com a viatura do militar, juntamente com outro capitão, meu amigo, e fomos lá para os trabalhos em campo na região dessa fazenda de Alexânia. Aqui estão algumas fotografias da equipe montada pela sucursal do Globo em Brasília, quando eles estabeleceram as suas câmeras, os seus materiais, os seus equipamentos na região para poder à noite fazer, foram 2 noites de vigília. Aqui está o Wilson Guzmão, proprietário da fazenda, o capitão Hugo, meu companheiro, que foi comigo. Aqui estou eu. Nessa outra foto, a equipe montada pela sucursal, com destaque ali para o Antônio Prachedes, o chefe da sucursal da Globo, e a fazenda, aqui o Prachedes está no telescópio, contemplando, se preparando para a noite, a sua vigília, e isso tudo ocorrido em novembro de 1967. E na Fazenda Rio do Ouro, Fazenda Chapadinha, o apelido dela, aqui estou eu, aqui está o Antônio Prachedes, durante o dia, né? Então tivemos um dia agradabilíssimo, inclusive com direito a banho de cachoeira, está aqui a equipe toda tomando banho de cachoeira e tal, mas acontece que após 2 noites de atenta vigília, e um dia com direito a banho de rio, nada, absolutamente nada foi registrado. Então, algumas semanas depois, membros do grupo de parapsicologia de Brasília retornaram ao local, porque eu havia aprendido o caminho. Vocês vejam bem, os ufólogos sabem disso, que as coisas não acontecem quando a gente quer. Então, porque a Globo queria e se preparou, e montado o espetáculo, e eles não apareceram. Mas algumas semanas depois, quando retornamos lá, tranquilamente, com alguns outros membros do grupo Parapsicologia de Brasília, lembro que meu pai ainda não estava em Brasília, então estava dada a partida
para as pesquisas na Fazenda Rio Douro, porque aquilo que aconteceu lá, os fenômenos que aconteceram no espaço, luminosos, e aqui está a capa da primeira edição do livro de meu pai, do primeiro livro dele sobre discos voadores, a Parapsicologia e os Discos Voadores, que hoje em dia já está na quarta edição, foi dada a partida para as pesquisas lá. Vamos prosseguir com um relato sobre a pesquisa em Alexânia, mas agora falando sobre o general Alfredo Moacir Uchoa. A formação dele, de formação científica, de professor catedrático de mecânica racional, de reitor de universidade, de oficial de engenharia do Exército Brasileiro, as experiências com fenômenos paranormais que ele teve desde criança, as pesquisas anteriores de interesse para ufologia, inclusive sessões de materialização de efeitos físicos, onde ele pesquisou por mais de 20 anos, eu tive o prazer de acompanhá-lo durante esse período, sessões de materialização em que as coisas a gente provou, a gente tem documentado, a gente tem testemunhado com todo rigor a materialização de objetos, de pessoas vindas do nada, adensando-se numa névoa e formando objetos físicos. Isso aí em ambiente fechado, essa prática o meu pai adquiriu durante todo esse tempo de pesquisa. Fenômenos parapsicológicos também que levaram a vida, toda a vida de meu pai foi acompanhada por fenômenos parapsicológicos acontecidos com ele próprio ou pesquisados por ele. Tudo isso está no seu legado. Eu fui convidado o ano passado, em 2012, e eu fiz uma palestra sobre o legado do general Alfredo Moacir Uchoa para a ufologia brasileira e mundial. Então eu coloquei, está aqui no YouTube, para conhecer mais aprofundadamente. Vamos então adiante para ver nessa pesquisa em Alexânia quando meu pai chegou a Brasília. Então ele chegou a Brasília, filiou-se ao grupo de Parapsicologia de Brasília e foi para a Fazenda Chapadinha numa primeira oportunidade. Fomos todos nós, e ele já estranhou, ele já não gostou. Quando chegamos à fazenda, a porteira ficava no alto, os carros pararam, nós já tínhamos o costume de avisar o dono da fazenda para nos esperar, já estava na fazenda lá embaixo, para dizer que nós havíamos chegado. A turma dava tiro para cima, para avisar o dono da fazenda para começar a preparar a pipoca e o café, porque nós estávamos chegando. O meu pai já não gostou muito daquilo. Mas então a gente desceu e fomos recebidos lá pelo dono da fazenda. Não tinha luz elétrica, nenhuma dessas fazendas lá por ali tinha luz elétrica. A luz era de lamparina, a luz era de outros combustíveis que não a luz elétrica. Mas então, de determinado momento, aquela conversa a respeito do trabalho, do grupo e tal, quando de repente demos pela falta de meu pai. Demos pela falta dele, e eu fui o que me preocupei, porque lá fora estava escuro, como um breu. Meu pai não conhecia aquela área, e ninguém sabia dele, e eu olhei ali por fora, chamei pelo nome dele, e nada, e aí eu voltei e disse: olha, eu confio em meu pai, ele vai aparecer aqui daqui a pouco, alguma coisa deve ter acontecido. E realmente alguma coisa aconteceu. Quando ele volta, ele narra, não de momento, ele deixou para narrar depois, quando ele mesmo voltou ao seu equilíbrio emocional, ele contou que ele teve uma vontade muito grande de sair para pesquisar ali ao lado, apesar dele saber que era loucura, porque estava tudo absolutamente escuro, ele não conhecia nada, e ele teve então um encontro com o insólito. Agora vamos ver, narrado por ele mesmo, no seu livro Uma Busca da Verdade, a sua autobiografia. Sozinho, naquele mato, noite escura, já bem longe da casa residencial, sem qualquer arma, sem mesmo um fósforo para que pudesse espantar uma onça, quando me viro para a direita, o meu espanto, a incrível surpresa, o imenso susto. Bem perto de mim, pouco mais de 1 metro, túnica clara e cobertura um tanto luminosa, barbas pretas e fartas, olhar claro e brilhante, estava ali um homem bem mais alto do que eu.
ainda sob o impacto de tal surpresa, do grande susto, ouço falar-me clara e pausadamente. Sou Yogarim. Você tem aqui uma missão: observar, pesquisar, escrever livros e divulgar. E nunca se esqueça de que, dora em diante, será sempre protegido por mim. Ao pronunciar as últimas palavras, começa a rarefazer-se, ao mesmo tempo em que se inclinava, como a despedir-se, e desapareceu. Esse é um extrato do livro Uma Busca da Verdade, ocorrido na Fazenda Rio do Ouro, Alexânia, dia 13 de março de 1968. Ainda desse mesmo livro, complementando, o meu pai declara: começa naquele instante, solenemente declaro, uma nova fase da minha vida, em termos de pesquisa e de provas espirituais inesperadas, extraordinárias, que acabaram mudando o meu caminho. Então, o meu pai identificou, logo depois desse encontro que ele teve, esse inusitado, ele identificou que aquele ser que se identificou com o Yogarim, na verdade, era o mestre Moria dele. O mestre Moria, que ele tanto reverenciava ao longo de toda a sua já longa vida, mas ele entendeu, compreendeu que se o mestre dissesse sou Moria, ele caía, ele mesmo contava no futuro, né? Ele mesmo dizia, eu caía duro ali mesmo, de emoção. Então o mestre teve a sabedoria suficiente para não se identificar como Moria e dizer que sou Yogarim, mas ele identificou logo em seguida como sendo o mestre Moria, dando a ele uma certeza de que a presença do mestre Moria naquela região credenciava em muito a pesquisa que estava sendo realizada ali e aqueles seres que frequentavam aquela região e visitavam como extraterrestres. Bem, logo em seguida, o meu pai assumiu a presidência do Grupo Parapsicologia, alterou algumas condutas nas saudações, inclusive aquela do tiro da porteira. Então ele mudou. Então, quando a gente chegava na porteira, saltávamos do carro, dávamos as mãos e ele conduzia uma sintonia com os seres elevados, com a alta hierarquia da Grande Fraternidade Branca, e naquele momento começavam a aparecer fenômenos que quase que uma resposta àquelas saudações. E isso se tornou muito frequente nas nossas idas à fazenda, essa chamada sintonia. E as respostas às invocações eram sempre um estímulo para a nossa pesquisa. Vamos agora entrar nos casos propriamente dito. Isso aqui são fotografias que até relembram aquilo que eu contei sobre o objeto se deslocando na horizontal e que atraiu a atenção do Antônio Prachedes, que, por sinal, o Antônio Prachedes ficou frustradíssimo, porque eu contei para ele o que aconteceu depois, e ele ficou frustradíssimo porque, na realidade, a Globo perdeu, e tinha investido muito dinheiro naquela pesquisa, naquele grupo que trabalhou e que pesquisou na fazenda sem nenhum resultado. Mas aqui está a luz se deslocando na horizontal, veja essa foto aqui da direita, perfeitamente horizontal, enquanto na oblíqua estão as estrelas, deslocamento das estrelas, porque trata-se da objetiva aberta da câmera, então a fotografia noturna, em que o traço fica marcado, veja o traço perfeitamente horizontal, né? E isso aqui está no relatório número 9. Mas passando ao relatório número 18, essa nova foto aqui, que é uma foto diurna, em que aparece aquele ponto mais alto lá, o ponto mais elevado de toda a região. O fotógrafo que tirou essa foto, ele tirou do ponto onde nós costumávamos nos reunir
o grupo costumava se reunir para a pesquisa. Aquele era o ponto mais elevado. Essa estrada aqui, ela continua para a esquerda, ela é uma estrada que leva para outras fazendas que também não tem luz elétrica. É um remoto essa região, extremamente remota e despovoada. Fazendas, como eu já disse, sem qualquer tipo de luz elétrica. Os nossos carros ficavam aqui logo à direita, e noite sem lua, a escuridão era tal que você não enxergava o seu carro nessa estrada. Primeiro que não enxergava nem a estrada. E os carros você não enxergava a 5 metros de você já não via mais os carros. Pois bem, esse relatório número 18 refere-se e todo ele documentado com testemunhas, refere-se a muitas e muitas vezes que aconteceu, eu inclusive assisti, de luzes vindas lá daquele ponto mais elevado, focando a gente que estava aqui no chamado triângulo que nós abrimos pelo local da pesquisa, mas de uma forma tão intensa que parecia aqueles holofotes de festa que iluminam as nuvens. Mas ele vinha e era como se fosse uma luz sólida, porque era um corredor de luz, que para a direita era escuro, de repente era luz, depois o outro lado para a esquerda era corredor de luz, então era a luz sólida abrindo um corredor de luz até nós, que ela retraía como se fosse uma sanfona e vinha até nós, iluminando a todos nós. Então fenômenos como esse tipo está no relatório número 18, assistido por muitas pessoas. O relatório número 4, agora são as palavras do meu próprio pai, do livro A Parapsicologia e os Discos Voadores. Passados alguns instantes de expectativa, uma luz clara, de tom amarelo, esverdeado, é observada a leste, a pequena altura, sobre a encosta da elevação, a apenas 200 a 300 metros de distância. De repente, dela parte um flash de luz em forma de arco, ou melhor, um U invertido, ligando esse ponto a um outro nas encostas de outra elevação mais para a direita e de nível mais alto. Esse relatório número 4, nesse dia eu tive a satisfação, o prazer de estar presente, constatar e juntamente com demais testemunhas assinamos o relatório. Prossegue. Agora vamos prosseguir no relatório número 16. Aquele objeto aparece e desaparece ali, à nossa vista, sem que o víssemos aproximar-se ou afastar-se. É como se proviesse de uma outra dimensão, ou então como demonstração de um conhecimento e uma capacidade técnica tais que conseguiram visibilizar-se manipulando campos energéticos interferenciais de caráter ainda não conhecido por nós. Então vejam bem, eu falei ainda há pouco de sessões de materialização em ambiente fechado, pois meu pai, o seu grupo, e eu tive a satisfação de pertencer a esse grupo, assistimos várias vezes a esses fenômenos a céu aberto, não mais em ambiente fechado, que é a materialização de objetos, que com certeza demonstra que é a tecnologia, os seres que o executavam aquele fenômeno estavam familiarizados com a tecnologia para produzi-los. De outras dimensões, de matéria mais sutil, etérica, adensando-se para ser percebida e apreciada em nosso espaço, assim diz meu pai e pergunta meu pai no seu livro A Parapsicologia e os Discos Voadores. Nessa foto, ele e um companheiro do grupo, durante o dia, mostram a área em que esse objeto da esquerda, da direita, que está numa figura desenhada, ele apareceu e foi contemplado e analisado, e que consta do relatório número 16. O relatório número 15, como descrever o indescritível? E a explicação para esse espetáculo naquele deserto agreste de fazenda desabitada? Que inteligência, que capacidade de decisão, que poder realizador atrás de tal espetáculo? Isso são palavras de meu pai no seu livro, no relatório correspondente, que é o relatório número 15, A Parapsicologia e os Discos Voadores. Então, ainda extraído daquele livro. Que conhecimento, que controle da luz em si, para tê-la assim manipulada, regulada, domada, a ponto de fazê-la adensar-se na tridimensão daquela figura complexa,
tal o conjunto postes-estrelas. Agora, o fenômeno ocorrido no quilômetro 22 da estrada Brasília-Unai, Minas Gerais, não é mais a Fazenda Alexânia, mas eu fiz questão de colocar aqui porque está registrado no seu livro, Uma Busca da Verdade, um fenômeno que demonstra o alto grau de tecnologia dos nossos visitantes e que também extraído desse livro, A Busca da Verdade, é onde meu pai fala: um traço de luz azul intensa, brilhante, com bordas douradas, surgiu belíssimo, vinda do zênite pela abóbada celeste visível até o horizonte, e ao mesmo tempo outro traço análogo, horizontal, a meia altura, estendendo-se por todo o horizonte visível, ambos perfazendo a imensa cruz que dividiu em 4 setores a relativa imensidade do céu dali visível. E seguem-se os nomes das 9 testemunhas. Isso foi extraído do livro Uma Busca da Verdade. A limitação de tempo que me é imposta pela coordenação do evento, desse fórum, com muita justiça, porque são muitos conferencistas, me faz eu ter que andar meio rápido e encerrar aqui a apresentação daqueles relatórios, mas e agora passar para um aspecto muito importante que chama-se comunicação telepática. Por quê? Porque a comunicação, o principal meio de comunicação entre o grupo e os seres que nos visitavam era exatamente através da telepatia. E essa telepatia para a qual meu pai foi preparado a sua vida inteira, ele como sensitivo. Além dele, tínhamos o Adelino Rosa, que é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, descendente de índio, que o grupo de pesquisa parapsicologia de Brasília já tinha levantado como uma pessoa possuidora do dom da telepatia, e o próprio Wilson Guzmão, proprietário da fazenda, que com o passar do tempo desenvolveu também essa qualidade. No caso do Adelino Rosa, eu assisti várias vezes, mas aqui o exemplo do relatório número 08 do livro A Parapsicologia e os Discos Voadores mostra que quando o grupo chegou lá no Triângulo, local das pesquisas, aí pelas 7 horas da noite, e o Adelino de repente começou a dizer que ele estava sentindo na cabeça dele, estavam falando que não adiantava ficar ali porque ia acontecer uma coisa muito séria, muito interessante às 21h22 naquela direção, e depois às 21h50 naquela outra direção, fenômeno assim, assim, assado, depois às 22h10 e depois às 23h22. Então as pessoas que já acreditavam no Adelino, já tinham testado a capacidade telepática do Adelino, então nós nos recolhemos à casa da fazenda, voltamos, acertamos os nossos relógios e voltamos aí pelas 22 e pouco, e com diferença de segundos, as coisas aconteceram exatamente naqueles 4 momentos marcados, o que é uma demonstração da comunicação telepática efetiva que ocorria ali. O Wilson Guzmão também, existem vários exemplos ao longo do livro, comprovados, e finalmente eu quero dar um destaque aqui à comunicação telepática do meu próprio pai, que foi preparado durante tanto tempo para isso. O relatório 17 dá um destaque a um fato muito marcante, que ele estava lá com um grupo, e que de repente todo mundo gravando, as pessoas gravando a fala de papai nas perguntas dele aos seres, aos visitantes, e as respostas que vinham telepaticamente, papai falava em voz alta e eram gravadas, e tudo isso já vinha acontecendo há muitos anos, não é? Há 4 anos que papai já fazia pesquisa naquela região, desde 68, e então, um belo dia, ele, durante esse trabalho de captação telepática e de reprodução das respostas, o meu pai tomou uma decisão. Ele disse, eu preciso de uma prova física hoje aqui. E aí veio a resposta telepática, respondida através da própria voz do meu pai, gravada pelo gravador, dizendo, mas como você precisa de
de prova física. Você tem tido tantas provas, os seus amigos presentes aí já tiveram tantas provas. Vamos trabalhar, você tem aqui que pesquisar. E ele disse, não, eu faço questão, eu sei que eu já tenho tido muitas provas, eu não tenho a menor dúvida, mas eu quero hoje uma prova aqui. E aí veio de novo a resposta dizendo, não, mas você não deve ficar exigindo provas, tantas provas já foram dadas a você. E aí meu pai, como que se ficou meio enfesado e disse, olha, quer saber de uma coisa? Se não for dado a prova, eu não volto mais aqui, eu não ponho mais os pés aqui. Sabe por quê? Porque eu já tenho idade e eu não estou para ficar aqui como uma pessoa idosa, falando consigo mesma, apesar de estar com a muito boa intenção, mas falando consigo mesmo, sendo acreditado por pessoas que me respeitam, que gostam de mim, e quando tudo isso pode não passar de uma tremenda, de uma farsa, entre aspas, sem que nós tenhamos vontade de falsificar nada. Então, por isso que eu exijo uma prova aqui agora, e se não vier, eu não piso mais aqui, tem que ser agora e ali. E apontou. Quando ele apontou, começaram a aparecer os fenômenos luminosos, incríveis, as pessoas, todas elas excitadas, vendo aquelas coisas, e o meu pai então ficou também muito chocado com aquela resposta, e aí ele foi e disse em alto e bom tom, que ficou gravado na fita: eu estou emocionalmente satisfeito e prometo, daqui para frente, jamais vou pedir qualquer prova física nesse sentido. E pronto. Sabem o que aconteceu? Daí para frente, como que ele abriu os seus canais, desbloqueou os seus canais telepáticos e as informações começaram a fluir numa quantidade enorme, e foi aí, a partir daí, com essas informações que começaram a fluir, que nasceu o livro Mergulho no Hiperespaço, com informações preciosíssimas, avançadíssimas, que já não mais sofrendo o crivo dos bloqueios que meu próprio pai inconscientemente fazia pela sua formação científica, já que ele não compreendia certas coisas, e de maneira que agora, com os canais abertos, passaram a fluir, e ele acabou escrevendo o Mergulho no Hiperespaço. Vamos passar agora a um outro aspecto, ao aspecto da cura transcendental, da cura paranormal. Então, meu pai também se dedicou a isso desde jovem, desde muito criança. O primeiro fato em que ele foi o intermediário de uma cura paranormal aconteceu quando ele estava na escola de engenharia, então aos seus plenos 17 anos, 18 anos de idade, na escola Politécnica do Rio de Janeiro. Então, e ao longo de toda a sua vida, ele foi um dedicadíssimo, ele mesmo se dizia, um curandeiro, mas ele sabendo que eram os mestres, ele era intermediário dos mestres. Pois bem, acontece que tem nesse livro dele um relato de uma cura transcendental, paranormal, realizada por interplanetários, que até aonde eu conheço, talvez seja a única que esteja perfeitamente comprovada, de todas as formas, como nós vamos ver aí adiante, que eu vou tocar nessa cura paranormal realizada por intermediário. Mas antes disso, vamos entender como meu pai colocou no seu livro o Transcendental, Curas e Fenômenos, como ele entendeu a teoria desta prática dessa cura transcendental. Porque, diz ele nesse livro, o planeta em que vivemos não é apenas o que vemos e sabemos de nossas bibliotecas, mas esferas concêntricas de vários graus de sutilização da própria matéria, física, etérica, astral, mental e ainda de luz superior, todas interpenetradas. A cada átomo básico ou quantum de energia de cada uma dessas esferas corresponde, por íntima e verdadeira magia divina, átomo básico ou quantum de energia de cada uma das outras esferas ou espaços, ou dimensões. O homem, cada um de nós,
possui matéria ou energia de cada um desses níveis, que constituem a íntima estrutura humana. E daí dizer Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, continua meu pai naquele livro, a enfermidade ou desequilíbrio energético, quando surge em qualquer desses níveis, repercute nos demais. A atuação da mente sobre a matéria ou energia, de qualquer nível, chega ao físico e pode reequilibrar, pode curar. Então, a cura transcendental seria aquela decorrente de seres elevados, atuando em nível superior, utilizando técnicas ainda desconhecidas pela medicina atual. Então vejam bem, utilizando técnicas ainda desconhecidas, seres elevados, então, no caso aqui, os nossos amigos interplanetários são seres elevados em relação ao nosso estágio tecnológico e utilizando técnicas ainda desconhecidas por nós em condições de executar a cura. Então, dentro desse quadro que meu pai cita todas as curas das quais ele participou como intermediário, à exceção dessa, que nós vamos detalhar agora um pouco mais. E nós vamos tocar então no caso da cura por interplanetário de Bernadette Justiniano Gomes, que foi apresentado no encontro do MUFON, em 2010, em Los Angeles, e Orange, na Califórnia, por Denise Slater. Aqui está uma foto com a Bernadette, a Denise Slater, que é minha filha mais velha, a Cynthia Lucy, que é uma querida amiga, já falecida, e participante do MUFON. A Bernadette esteve internada no HFA, Hospital das Forças Armadas, por interesse científico, com diagnóstico de Chagas, em 3 de março de 1973. Bernadette Justiniano Gomes nasceu em junho de 52, na cidade de Unai, em Goiás, e em 68 empregou-se, então ainda muito jovem, na residência do casal Ana e Moacir Uchoa, onde passou a fazer parte da família, quase considerada como filha adotiva, e completou o estudo secundário. Em 71 foi diagnosticada portadora da moléstia de Chagas. Em 73, foi hospitalizada por 4 meses, desenganada e sem chance de sobrevivência. Do leito do hospital, foi levada pelo general Alfredo Uchoa para ser curada por extraterrestres. 40 anos depois, é mãe de 2 filhos e avó de 3 netos. Em abril de 2010, 37 anos após a sua alta como curada, Bernadette assinou a liberação do seu prontuário médico do Hospital das Forças Armadas. Então esse aqui é o prontuário que foi entregue cópia integral para a Bernadette. É um documento oficial e completo que disponibiliza todos os arquivos relacionados à sua longa e grave moléstia. Desse prontuário todo, eu só vou usar 2 páginas. A primeira, que trata-se da internação dela, dia 3 de março de 1973, com diagnóstico de moléstia de Chagas com complicação cardíaca. E o segundo é exatamente 22 de junho de 73, que é a sua alta. É pulmões limpos, ausência de edemas, e a Bernadette, então, recebeu alta em 22 de junho de 1973. Mas vamos deixar que a própria Bernadette fale sobre a intervenção dos nossos amigos interplanetários na sua cura da moléstia de Chagas. Essa entrevista está resumida, foi uma apresentação que preparamos, uma gravação que fizemos com ela para a ser apresentada no MUFON, e agora resumida aqui para apresentar no 5º Fórum Mundial de Ufologia. Chegando lá, o médico falou que eu estava com um problema muito sério, que o coração estava crescido e que eu estava com infecção renal e que tinha que ficar internada, não podia voltar para casa. Uhum. E aí fiquei internada uns 4 meses. Lá em qual hospital desse? HFA. É o Hospital das Forças Armadas do Brasil. Depois o general me levou para casa para passar uns dias, né? E me levou à estrada de Unai, em que eu estava muito ruim. Aí levou um banquinho, fiquei sentada lá no banquinho, e ele falou, ó,
desceu uma luz, fiquei sozinha lá, à noite, e eu fiquei, aí de repente veio uma luz azul. Azul? Azul. Mandou que eu levantasse. Essa luz veio da onde? Veio de cima? Veio do espaço. Ah, do espaço, é? Veio do espaço. Aí mandou que eu levantasse e suspendesse o braço esquerdo. Braço esquerdo? É. Aí eu levantei o braço esquerdo, aí ganhei uma picada no braço e outra no pescoço. Uma picada como se fosse uma injeção? Uma injeção. Ah. No braço esquerdo e outra no pescoço do lado esquerdo. E doeu isso? Como se fosse na artéria, né? Sei. Mas doeu que doeu no coração. Ah, doeu no coração? No coração. Foi uma, assim, como se a picada tivesse sido no coração. Aí falou pra mim assim, olha, você vai viver muitos anos, vai ficar boa. Quem falou? A voz. Ah, você Da ouviu? luz. A luz, você tinha a impressão que ela tinha voz. É, Você ouviu a voz? Eu ouvi uma voz falando comigo, não via ninguém, só via a luz. A luz. E falava pra mim assim, ó, você vai viver muito, vai ficar boa, vai viver muitos anos. Aí voltei pro hospital para ser internada numa terça-feira. O médico pediu que ele voltasse, que tinha que tirar a água do coração. Sei. Né, que o coração estava envolvido. Que fazia parte do tratamento que você estava fazendo, né? Aí ele me levou. Aí descansei, né, quando foi na quarta-feira, me levou para passar de cirurgia, para fazer a punção, para tirar água. Mas aí eles fizeram, mas não encontrou mais água. Ah. Não tinha. Estava seco. O coração estava normal. Que coisa. Aí, depois de 4 dias, eu recebi alta. Alta, é, do hospital. Vai embora para casa. Então, isso que você está contando aconteceu 39 anos atrás. E o médico... E você realmente está aí, viva e cheia de saúde, né? O né? médico tinha falado pro general, ele não falou para mim, mas falou pro general que eu não ia ter nem um mês de vida. Depois disso, você ainda casou, teve dois filhos bonitos, saudáveis, fortes, né? Netos, né? Coisa que não acontece com quem tem chagas, né? Então, nessa sua idade, né? Essa sua experiência, porque poderá, Bernadette, ser muito útil para aquelas pessoas que estudam esses fenômenos paranormais e também ufológicos, porque é quase uma continuação daquele trabalho muito sério que o general Alfredo Moacir Uchoa fazia, né? Então você passou a ser um fato muito importante para a ciência e principalmente para a ciência do futuro. Então, algumas conclusões resultantes dos estudos, experiências e pesquisas do general Alfredo Moacir Uchoa. A fuga do fenômeno pela impossibilidade de trazê-lo ao entendimento das leis vigentes faz com que o preconceito científico se torne um freio à evolução da própria ciência. As religiões não valorizam nada que possa indicar a existência de seres superiores ao homem, o qual consideram a obra-prima da criação. De repente, aparecem seres adiantadíssimos, com inteligência e poder muito acima da humanidade. Isso não interessa nem às religiões, nem à ciência. Hoje, as religiões intuem, a ciência começa a mostrar, e os grandes instrutores ensinam que o homem possui uma potencialidade incrível, supostamente para ser desenvolvida com o tempo. Quem poderá limitar, por um ponto final, a ascese do ser criado, no caso, a criatura humana, que veio como impulso e vida dos abismos dos diferentes outros reinos da natureza, perlustrando, já individualizada, sombrios caminhos no próprio seio da humanidade e hoje, sensível às suas próprias intuições maiores, até se lança à conquista das estrelas. Quem marcará esse ponto final? Quem? Em verdade, nada disso se nos afigura absurdo. Ele estava se referindo às dimensões superiores da realidade. A não ser que queiramos impor as nossas
próprias limitações à infinita riqueza da realidade universal. Agora, vamos deixar que o meu próprio pai fale o que é ciência, porque o nosso tema é a ciência avançada e a espiritualidade dos seres eram pesquisados naquela área. Então, eu tenho essa entrevista, extrato da entrevista do general Moacir Uchoa à TV Capital em Brasília em 82, que eu fiz um resumo dela, quando ele vai analisar o que é ciência. Mas eu chamo a atenção, é um pequeno trecho somente, de um determinado momento em que aqueles que acompanham a evolução da ciência, principalmente da ciência quântica, aqueles que acompanham vão perceber e que aqueles que sabem qual foi o prêmio agora em novembro, o prêmio Nobel de Física que foi concedido a 2 cientistas mundiais do prêmio Nobel de Física, como que o meu pai em 82 já anunciava que isso aí ia acontecer. Então, em um pequeno trecho desse final dessa entrevista, vocês vão perceber que ele está anunciando o prêmio Nobel de 2013. O que é ciência? É pesquisar a relação dos fenômenos no espaço, a sua inter-relação, as interações, etc., no espaço ou na sucessão do tempo. Feitas hipóteses, estabelecem-se leis, se a ciência está cheia de leis. Muito bem. Mas acontece que aparecem fenômenos que não se enquadram nas hipóteses feitas. Então é preciso que se reformulem as hipóteses, que se façam novas hipóteses. Nós estamos desenvolvendo, prestigiando e mostrando a evidência de uma hipótese já feita, sabe quando? Em 1875. Naquela época, um grande físico alemão, Friedrich Schroeder, eu falo nesse livro, ele fez observações científicas com outros cientistas e foi obrigado a admitir que esse espaço nosso não resolveria o problema da realidade, porque não havia condição de qualquer hipótese sobre qualquer energia conhecida desse espaço, nem porventura a conhecer, que explicassem as coisas que ele verificou. Então ele criou, naquela época já, a hipótese do hiperespaço. Então, uma hipótese mais avançada. Então, o que é o hiperespaço? É um ambiente, vamos dizer assim, é um ambiente espacial de um outro nível, mais sutil. O Einstein, quando fala de espaço, ele diz que o espaço é sólido. Então, o espaço, eu já lemos há pouco tempo num livro russo, uma pesquisa russa, em que já estão isolando elementos de espaço. E que matéria é essa que constitui espaço? Então, estamos vendo que a ciência está caminhando, talvez não, quase que certamente, a reconhecer o éter. Então, talvez seja da natureza etérica. O Einstein chegou a dizer até que essa matéria do espaço é elástica, se deforma pela presença da massa. Então, em face do Sol, por exemplo, a massa do Sol, a massa da Terra, a massa de um astro qualquer, essa matéria do espaço se deforma e depois, no problema da restituição da forma, cria-se energia gravitacional, raiz de toda a energia manifestada, a hipótese relativista. Pois bem, tomamos isso e levemos um pouco à frente, sutilizemos um pouco essa hipótese para um outro espaço, para um outro éter, nós teremos o hiperespaço. Então, veja bem, essa hipótese que nós fazemos do hiperespaço já é uma hipótese daquela época. Por exemplo, fenômeno ufológico. Não é possível compreender que se venha de uma estrela até aqui, quando a estrela mais próxima, a luz gasta 3 anos e tanto. Estrelas mais depois dessa, as outras estrelas mais próximas, são 11 anos e tanto que a luz chega. Então, o cidadão chega aqui e diz, olha, eu venho em minutos, em segundos. No espaço não é possível, para a velocidade da luz. Mas a questão é que a luz tem essa velocidade de 300 mil km nesse espaço. Então, no hiperespaço, nós podemos andar a velocidade de anos-luz por segundo. Então, 3 anos-luz para chegar aqui em um segundo, ou 2. Então, não dizemos que a ciência deva aceitar isso. A ciência deve verificar, considerar essa coisa como uma hipótese. É uma hipótese que lhe apresenta um tipo, um modelo de universo, dentro do qual ele pode arrumar os fenômenos, pelo menos provisoriamente. E a ciência nunca deve ter o preconceito de achar que não pode se modificar. A sua história é a história das transformações sucessivas, adequação aos novos fenômenos, à nova época.
Então, mesmo assim, sendo, segundo a nossa concepção atual, a nossa hipótese, o mundo em que nós vivemos, uma apresentação no limite mais baixo, mais denso, de uma realidade superior, evidentemente, essa realidade mais baixa faz parte da realidade superior. Apenas uma questão de nível de consideração do problema e da energia. De forma que nós não supomos que haja uma degringolada completa da nossa ciência. Pelo contrário, nossa ciência é muito digna e temos progredido muito nos campos da eletrônica, no campo das radiações, no campo da física. Veja bem, já agora apontamos, sábios de Harvard estão começando a sentir que se não admitir um espaço do espírito convivendo com o espaço do elétrico, com o espaço da matéria, não pode explicar nenhum fenômeno físico. Então a realidade é uma só. Agora o que acontece é o seguinte, sem fazermos profissão de fé, de esoterismo, essa mensagem teosófica nos abre o caminho assim, prestigia incrível e precisamente toda a ciência revelada até agora e apresenta perspectivas de subidas infinitas. Subidas infinitas. Vejam bem, ele acabou de falar, sábios de Harvard estão começando a sentir que se não admitirem um espaço de espírito convivendo com o espaço do elétron, com o espaço da matéria, não podem explicar nem os fenômenos físicos. Esse é um trecho dessa entrevista que nós acabamos de ver. Mas ele já se refere a esse assunto nas suas obras. Por exemplo, no seu primeiro livro, Além da Parapsicologia, no seu capítulo 12, e que ele titulou esse capítulo de Outra Perspectiva para o Problema das Dimensões Superiores, meu pai já fala, em não remoto futuro, a ciência demonstrará que toda matéria física provém do fóton e de corpúsculos ou quanta de um tipo de energia, seja luminosa, eletromagnética ou de natureza de radiação cósmica, etc., que são a raiz de toda manifestação de matéria neste plano físico em que nos encontramos. Vejam bem, vou destacar aqui, corpúsculos ou quanta de um tipo de energia, seja luminosa, eletromagnética ou de natureza de radiação cósmica, a necessária para a manifestação da matéria. Então vejam que aí, neste momento, ele está definindo o bóson de Higgs, o campo de Higgs, e está antecipando o Prêmio Nobel de Física de 2013. E diz mais, o meu pai, dentro das suas concepções, fruto dos seus estudos, de que o hiperespaço, o ambiente mais sutil, sem limites de espaço e tempo, onde o homem haverá de operar quando tiver desenvolvido plenamente as qualidades já demonstradas pela parapsicologia. Cremos na contínua e gloriosa ascese da nossa humanidade a um destino maior no amanhã da nossa civilização, quando o homem, além do conhecimento pleno do universo em extensão e profundidade, haverá ainda descoberto, penetrado, estudado e compreendido o universo moral em que também se contém, vivendo em plenitude, seus mais nobres valores espirituais. Alfredo Moacir Uchoa. Bem, senhoras e senhores, está na hora de terminar esta palestra e a forma que encontrei para este encerramento é com um poema que diz bem, em termos abstratos, a magia e a beleza que envolvem o universo, ou melhor, os universos e as humanidades com as quais haveremos de interagir e conviver na medida em que avançarmos nos nossos estudos e pesquisas em ufologia. Nas moradas humanas é tudo repouso. Cai a noite, o silêncio reinou sobre a terra. Se volvermos os olhos aos céus infinitos, um luzeiro incontável
sem véu, se diz serra. Vemos astros e sóis flamejantes nos céus, que seguidos por seus radiosos planetas, rodopiam aos milhões nos profundos do espaço, em desfile solene, infinita ampulheta. Busca em vão o telescópio em ronda nos céus, um limite qualquer na amplidão do universo. Sucedendo-se aos mundos, são sempre mais mundos. Sucedendo-se aos sóis, outros sóis são dispersos. Multiplicam-se os astros em 1000 legiões, a tal ponto de se confundirem no espaço qual poeira brilhante no abismo infindável deste cosmos que é mãe a embalar no regaço. Que recursos humanos usar para expressar estes maravilhosos diamantes celestes? 20 vezes maior que o meu Sol, lá está Sírius. O meu Sol, 1 milhão vale em globos terrestres. Aldebaran, Procyon, Vega, Antares, Capela, sóis rosados, azuis, escarlates, dourados, sóis de opala e safira, vós que derramais na amplidão vossos raios de luz colorados, que fluindo a 70.000 léguas segundo, sem barreiras, no vácuo, em mergulho profundo, só nos chegam milhares de anos depois. Quanto a vós, nebulosas longínquas, quem sois? Ó galáxias, sóis, universos, estrelas, vós que sois focos-luz de calor deslumbrante, que expandis energia de vida e poder, portentosas esferas imensas, brilhantes. E vós, povos sem conta, raças siderais, seres, humanidades que lá têm morada, nossa voz, muito fraca, proclama em vão todo o vosso esplendor numa noite estrelada. Impotentes na voz, só nos resta o olhar, que em fascínio, em êxtase quase indizível, se integrando à harmonia solene do cosmos, o desfile dos astros contempla impassível. Finalmente, a posição de meu pai sobre ufologia é que ele nos passou e que eu aqui apresento. A ufologia não como um fim em si mesma, mas como um instrumento valioso que contribui para a abertura dos horizontes da humanidade, permitindo-lhe seguir seu glorioso destino em direção aos universos, revelados ou não, em harmonia com seus irmãos da galáxia e extragaláxios. Muito obrigado, aqui estão os meus contatos, meu nome, meu e-mail e o portal do meu pai. Esse é o portal onde poderão ser encontrados muitos outros aspectos e detalhes da sua vida e da sua obra. Muito obrigado.